Olá, gente, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Amorim, pastor auxiliar aqui na IEQ Ecoville e também coordenador estadual dos Jovens Quadrangular da Igreja do Evangelho Quadrangular. E é uma alegria poder falar com você neste dia, é uma bênção, é um grande privilégio poder falar com todos os nossos irmãos, essa grande audiência da Igreja do Evangelho Quadrangular espalhada em todos os cantos, do nosso estado do Paraná, em nossa cidade Curitiba, na capital, e irmãos de outras denominações, de outras igrejas que vêm unir a sua fé através desta programação conosco agora. O desejo do meu coração é que você seja poderosamente abençoado. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar neste momento o texto da Bíblia, que está lá em Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28. Diz assim: a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E olha o que Jesus diz aos discípulos: ora, ao começarem essas coisas a suceder ou a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E é isso que eu quero falar para você nesse tempo que nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Esta mensagem foi extraída de uma afirmação. A mensagem que eu quero te trazer nesse momento, ela foi extraída de uma afirmação de Jesus sobre os últimos acontecimentos que o mundo veria antes da sua volta, antes da sua chegada. Sabemos que Jesus vai voltar, isso é notório, isso é sabido, é conhecido de todos, não resta nenhuma dúvida. Aliás, a Bíblia, ela é muito clara nesse sentido e fala muito sobre a segunda vinda de Jesus. Eu acredito que, se não me falha a memória, 65 vezes na Escritura Sagrada fala de uma forma ou de outra como vai acontecer. Só não fala quando, mas dá dicas, essa coisa toda de que a volta de Jesus está iminente. Então nós não sabemos quando vai acontecer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você que me ouve, querido telespectador, você que nos assiste nesse momento, o que você faria se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã? Ou que Jesus voltaria amanhã? O que você faria hoje? Então nós precisamos estar bem atentos, vigilantes, porque ao que tudo indica, queridos, nós não estamos muito longe deste evento, nós não estamos muito longe deste acontecimento. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, nesse momento, vamos aproveitar a declaração de Jesus para enfocar outro tipo de situação que tem perturbado e angustiado muita gente nesses dias que nós estamos vivendo de pânico, nesses dias que nós estamos vivendo de angústia, onde as pessoas estão desnorteadas, as pessoas elas estão descontroladas, as pessoas estão atemorizadas de uma forma geral, até, no seu coração, na sua vida, na sua mente, no seu espírito. E essa palavra que eu quero trazer não é uma palavra de medo, gente, muito pelo contrário, é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança. Inclusive o tema dessa mensagem é: levantai as vossas cabeças. Sabe, ao falar desses acontecimentos, Jesus, ao falar dos acontecimentos que precederiam a sua volta, Jesus tinha um propósito. E qual era o propósito? Era despertar no coração dos seus discípulos um sentimento que não fosse ansiedade, que não fosse medo, que não fosse terror e pânico. O que Jesus queria despertar no coração deles
um sentimento de paz sobre todas as coisas e de não permitirem que nenhuma ansiedade dominasse os seus corações. Aliás, se formos pensar, a ansiedade ela figura entre um dos maiores problemas na vida do ser humano e da nossa geração atual. Veja, Jesus ele afirmou: e olhai por vós, em 21:34 de Lucas, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Agora, queridos, o grande problema é que muitas ansiedades têm dominado o coração do homem moderno. E muitas ansiedades têm dominado o coração do povo de Deus. E há muita gente angustiada em razão da escassez de bens. Agora, muito mais com essa crise instalada no povo por conta do Covid-19, coronavírus, esse vírus aí, né, que está dizimando vidas e está colocando todo mundo em pânico. Então há muita gente angustiada em razão da escassez de bens, angustiada em razão da escassez de dinheiro na praça, né, com medo que falte alimento, falte gasolina, a saúde então nem se fala, as pessoas sendo tocadas na sua saúde, isso é um grande problema hoje. 1 Pedro 5,7 ele vai dizer, lançando sobre ele, no caso Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ah, queridos, se não fosse a mão do Senhor sobre a nossa vida, há muito tempo, gente, nós já teríamos desaparecido, já não estaríamos mais aqui. Mateus capítulo 6, versículo 25, eu estou citando muito a palavra de Deus, diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, gente, é preciso enxergar toda esta situação que nós estamos vivendo, que parece ser caótica, com os olhos da fé. E esta é a minha proposta hoje através da palavra de Deus. Esta é a minha proposta hoje através desta mensagem. A primeira coisa é que precisamos relacionar o que o Senhor Jesus disse e afirmou com os fatos e com as notícias que invadem as nossas casas, as nossas mentes, os nossos corações todo dia. Sabe, não é novidade que desde 1985 os cientistas eles estão atentos com a possibilidade de um meteoro se chocar com o planeta Terra. Então não é novidade os tsunamis como aconteceu lá no Japão, não é novidade terremoto acontecer como aconteceu lá no Haiti, né? Inclusive a Zilda Arnes, né, que da pastoral, que morreu por conta desse terremoto, maremotos como tem acontecido, furacão, gente, né? Como eu estava lá em 2000, não me lembro se foi 2016, lá o furacão Irma, lá nos Estados Unidos, todo mundo apavorado, e eu estava lá também nessa ocasião. Incêndios na Austrália, na Califórnia, a natureza descontrolada de um modo geral. Sabe, a verdade, meus amados irmãos, queridos ouvintes, quando telespectadores, né, você que nos assiste, quando em 11 de setembro de 2001, por exemplo, o mundo ficou perplexo, experimentando o que é terror de verdade, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, onde ali a maior nação, a maior segurança nacional, eles foram agredidos na sua segurança, gente, não quero nem pensar nisso. Então, o apóstolo ele faz uma advertência, 2 Pedro 3, 3-9, ele afirma sobre essas últimas coisas, sobre os acontecimentos das últimas coisas. Pedro afirma que nós devemos estar preparados para enfrentar tantos os abalos que ocorrerão no mundo, quanto aqueles abalos que ocorrerão na nossa vida.
Veja o que Jesus afirmou, que nós já lemos hoje: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem, ergam a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. A minha palavra para você nesta tarde é: levante a sua cabeça, erga a sua cabeça. Sabe, queridos, Jesus não disse, atenção, povo de Deus, Jesus não disse que nesses momentos nós deveríamos ter medo. Jesus não disse que nesses momentos nós deveríamos nos esconder. Jesus não disse que nesses momentos nós deveríamos correr para a igreja, ou correr para baixo da saia da mãe, ou correr e mandar o WhatsApp para o pastor, ou para o líder, ou para quem quer que seja. Não! Qual foi a ordem de Jesus? Levantem-se, ergam a cabeça. Isso é, não se deixem dominar pelas crises, não se deixem dominar pelas dificuldades, não se deixem dominar pelos abalos que estão acontecendo no mundo e que ainda vão acontecer, gente. Não sou eu aqui e não vim eu aqui dar uma de profeta do caos. Não é essa a nossa função aqui. Nós como povo de Deus, como família de Deus, como irmãos da fé, nós devemos trazer e promover a paz no coração das pessoas, nós devemos promover a esperança no coração das pessoas, mas o nosso homem interior, ele fica conturbado, ele fica perturbado, ele fica angustiado, e os outros lados mais aí, por conta de tudo que tem acontecido, gente. Mas a verdade é que não é fácil, né, gente? Vamos falar a verdade? Não é fácil. Se você perguntar para mim, pastor, como é que você está lidando com essa situação? Não tem sido fácil, gente. Não é fácil permanecer em pé quando o chão começa a tremer. Quando todos que estão ao nosso redor estão apavorados. Quando todos que estão ao nosso redor estão com medo. Quando todos que estão ao nosso redor estão angustiados. Eu falo muito, inclusive, sobre o medo no livro que eu escrevi chamado O Poder de uma Decisão, que já faz 1 ano que eu lancei esse livro e agora estou lançando outro, só estou esperando passar esse momento, já chegou inclusive o livro. Eu falo muito sobre o medo, eu dedico um capítulo inteiro falando sobre o medo. Foi estudado o medo e o ser humano e chegaram à conclusão que o ser humano ele tem 150 tipos de medo que atacam ele direto ou indiretamente. O medo é tido por nós como uma coisa ruim. Via de regra, quando nós falamos do medo, querido telespectador, nós o temos como uma coisa terrível, como uma coisa negativa, mas o medo, ele também nos ensina muito ao respeito à vida, nos ensina muito com respeito ao limite da vida. Então o medo ele precisa ser eliminado ou precisa ser superado quando ele ou se torna patológico, de certa forma. O medo desde cedo, desde criança, o medo é injetado, colocado dentro de nós. As pessoas, os nossos pais antigamente, falavam, olha, não saia na rua, não conversa com ninguém, não pega a balinha de ninguém, tentando proteger a criança, e não está errado, mas isso vai colocando medo no coração da criança. Até as músicas que se cantavam antigamente eram músicas de medo. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega dali. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem... Veja, isso é música de ninar, gente, que coisa doida. Eu sempre digo, inclusive, escrevo no livro, que tem um ser que eu não sei se existe no teu bairro onde você está me assistindo, mas desde criança me diziam, e ainda dizem que existe, mas eu nunca vi essa pessoa, que chama-se o velho do saco. Olha, o velho do saco vai pegar, mas eu nunca vi o velho do saco, mas é para pôr terror na criança. Então, o medo trabalha de diversas maneiras no coração das pessoas. Então, se você gostou, você pode comprar o livro O Poder de uma Decisão e vai poder prosseguir aí, gente? Fazendo o meu comercial aqui, Então, não é fácil, gente, permanecer de pé.
Não é fácil a gente sair de casa muitas vezes, quando a ordem é ficar dentro de casa, porque a gente precisa passar paz e esperança para as pessoas. Então a gente sai para poder atender algumas pessoas, para poder gravar algum programa, para poder estar na igreja fazendo culto online muitas vezes, e as pessoas estão trancadas dentro de casa, e assim como os profissionais de saúde, como os policiais, como as pessoas os farmacêuticos, como as pessoas que trabalham nos mercados. Olha, o meu desejo, gente, é que você seja poderosamente abençoado. Você profissional da área da saúde, os garis da nossa cidade, gente, que Deus abençoe. Olha, você crente que está me ouvindo, você crente que está me assistindo, faça uma coisa, dobre o seu joelho e ore pelos profissionais de saúde da sua cidade e do mundo em geral. Dobre o seu joelho e ore pelos garis, dobre o seu joelho e ore pelas pessoas que estão dando da sua vida para que as outras possam ter um mínimo de conforto e paz. E pasme os senhores e as senhoras, orem pelos governantes, gente. Nosso país nunca precisou de tanta oração, nosso presidente Bolsonaro nunca precisou de tanta oração como se está precisando hoje. Esse é o papel da igreja. Levantem a cabeça. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Nós vamos passar essa situação, nós vamos voltar muito mais fortalecidos. Sabe, então, falando de ficar de pé, quando eu olho para a Bíblia, eu podia citar muitos e muitos exemplos. Samar, por exemplo, um dos valentes de Davi, quando todas as pessoas fugiram porque sabiam que os filisteus vinham para tomar o seu pequeno pedaço de terra, Samar se postou em posição de defesa naquele pequeno campo de lentilhas para defender o que era seu, enquanto